Estas oliveiras têm mais de 2.000 anos. Análise de DNA publicada em 2012 na revista científica Landscape Ecology confirmou que as árvores do jardim do Getsemane são da época do Segundo Templo. Elas estavam aqui naquela noite. Viram tudo. E o que aconteceu entre essas raízes antigas nas horas antes da cruz mudou para sempre, o que significa escolher quando o custo é absoluto. O jardim existe. Não é lenda, não é símbolo, não é reconstituição aproximada de um lugar incerto. O jardim do Getsemane fica na encosta ocidental do Monte das Oliveiras, a poucos metros do Vale do Cedron, que separa o monte da cidade velha de Jerusalém. Os peregrinos que chegam hoje encontram oliveiras de troncos retorcidos, com espessura que só o tempo de 2.000 anos produz, cercadas por grades da Basílica Franciscana, construída no século XX, sobre os fundamentos de uma igreja do século IV, que foi construída sobre os fundamentos de uma estrutura ainda mais antiga. Mas antes de qualquer basílica, antes de qualquer grade, antes de qualquer peregrinação, havia um horto de trabalho. E o nome que os hebreus davam a esse lugar diz mais do que qualquer descrição posterior. Gat Shmanim, em hebraico, prensa de azeite. Getsemane não era um jardim decorativo de descanso. Era um espaço de produção, onde oliveiras eram cultivadas, suas azeitonas colhidas e então prensadas sob pedra para extrair o azeite que iluminava lâmpadas, conservava alimentos, ungiam corpos. Havia uma prensa de pedra no centro do espaço. Havia o cheiro de azeitonas esmagadas no ar. Era um lugar onde a pressão transformava o que era duro em algo essencial. Jesus escolheu um lugar chamado prensa de azeite para a sua maior hora de pressão. E essa escolha, ou esse acaso, ou essa providência, é impossível de ignorar depois que se sabe o nome. Para compreender o que aconteceu naquele jardim, com a profundidade que a narrativa merece, é preciso reconstruir as horas que vieram antes. A última ceia havia terminado. João 13:17 registra o discurso mais longo de Jesus em qualquer evangelho, palavras sobre o Espírito Santo, sobre a videira e os ramos, sobre o amor como mandamento, sobre a paz que o mundo não pode dar. Palavras que João, décadas depois, ainda lembrava, com a precisão de quem as havia ouvido sentado a poucos centímetros de quem as disse. Judas havia saído. O grupo atravessou o Vale do Cedron em direção ao Monte das Oliveiras. João 18:1-2 registra que Jesus e os discípulos cruzaram o riacho do Cedron e entraram num horto, onde Jesus frequentemente se reunia com os discípulos. A palavra frequentemente é importante. Getsemane não era escolha de emergência. Era lugar familiar, lugar de retiro regular, lugar que Judas conhecia porque havia estado lá antes muitas vezes. O traidor não precisou procurar. Sabia exatamente onde ir. Quando o grupo chegou ao jardim, era noite. A lua cheia da Páscoa judaica iluminava o caminho, uma ironia da criação que a câmera do Apocalipse de João captaria décadas depois em imagem diferente. Havia 8 dos 11 discípulos restantes sentados em algum ponto do jardim. E então Jesus separou 3, Pedro, Tiago e João. Os mesmos 3 que havia levado ao alto da montanha na transfiguração. Os mesmos 3 que havia levado à câmara de Jairo quando ressuscitou a menina. O círculo dentro do círculo. E foi com esses 3 que Jesus entrou mais fundo no jardim. O que aconteceu quando eles entraram mais fundo é descrito pelos 3 evangelhos sinóticos, com palavras que qualquer leitor atento percebe serem incomuns. Mateus 26, 37, 38, diz que Jesus começou a entrar em tristeza e angústia profunda, e disse a Pedro e aos filhos de Zebedeu: "A minha alma está muito triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." A expressão tristeza e angústia profunda traduz 2 termos gregos, lipeistai, que significa estar pesaroso com uma dor que consome, e ademonem, que descreve uma agitação perturbadora, um desassossego que não encontra lugar. A combinação é rara no grego do Novo Testamento. É a linguagem do colapso emocional iminente. Marcos 14:33 usa os mesmos termos. E Lucas, que era médico, acrescenta um detalhe clínico que os outros 2 não mencionam.
Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, caindo por terra, como gotas de sangue. Lucas não diz que o suor era sangue, diz que se tornou como gotas de sangue. A linguagem grega usa a partícula comparativa rosei, como o mesmo cuidado linguístico de quem descreve algo que viu ou ouviu de quem viu, e escolheu as palavras com precisão de médico. E a medicina moderna tem nome para o que Lucas descreveu. A condição se chama hematidroses. O termo deriva do grego haima, sangue, e hidroses, suor. É descrita em literatura médica desde o século XVII, documentada em casos clínicos reais por Morgagni, em 1761, por Leonardo da Vinci, em seus escritos sobre anatomia, e em revisões sistemáticas contemporâneas publicadas em periódicos especializados. O mecanismo fisiológico é o seguinte: sob estresse psicológico extremo, o sistema nervoso autônomo pode provocar vasoconstrição seguida de vasodilatação intensa nos pequenos capilares que circundam as glândulas sudoríparas. Essa alternância causa ruptura capilar. O sangue extravasado mistura-se com o suor dentro do ducto sudoríparo e é excretado pela pele junto com o suor normal, resultando em uma secreção de cor rosada a vermelho escura que sai pelos poros como suor, mas carrega hemácias. A condição é rara, não é comum. Não ocorre em situações de estresse ordinário. É documentada em casos de terror extremo antes de execuções, em situações de exposição a perigo de morte imediato e percebido como absoluto, em estados de colapso emocional que atingem o limite biológico do sistema nervoso. O Dr. Frederick Zugibe, ex-médico legista do condado de Rockland, em Nova York, e autor de estudos forenses sobre a crucificação, descreveu a hematidroses como consistente com o nível de angústia psicológica que um ser humano enfrentando morte certa e imediata poderia experimentar. E Lucas, que havia entrevistado testemunhas oculares para construir seu evangelho, conforme declara no prólogo de Lucas 1:4, registrou o fenômeno com a precisão terminológica de quem sabia o que estava descrevendo. O suor de sangue de Jesus no Getsemane não é hipérbole poética. É documentação clínica de um sistema nervoso humano chegando ao seu limite absoluto diante do que estava por vir. Isso tem uma implicação que a narrativa da paixão frequentemente não deixa emerger com clareza suficiente. Quando Jesus chegou ao Getsemane, antes do primeiro soldado, antes do primeiro golpe, antes de qualquer instrumento de tortura, seu corpo já havia começado a sofrer. A hematidroses, além de ser sinal de colapso do sistema nervoso sob estresse extremo, torna a pele hipersensível. Cada toque, cada contato físico, produz dor desproporcional à força aplicada. Quando os soldados chegaram e o agarraram, quando as cordas foram colocadas nos pulsos, quando começaram as bofetadas durante o julgamento, Jesus já estava num estado em que cada contato era multiplicado em dor pela hipersensibilidade produzida pela hematidroses. O sofrimento físico da paixão havia começado no jardim, no silêncio, entre oliveiras antigas com suor rosado caindo no chão de Jerusalém, enquanto os 3 discípulos mais próximos dormiam a alguns metros de distância. Lucas 22:45 registra que Jesus voltou dos discípulos e os encontrou dormindo de tristeza. A palavra usada para tristeza é lipe, a mesma raiz de lipeistai, que descreveu o estado de Jesus mais fundo no jardim. Os discípulos também estavam sobrecarregados, também estavam no limite. Dormiram porque o peso era insuportável e o corpo encontrou na inconsciência a única fuga disponível. Mas Jesus não dormiu. A oração que Jesus fez no Getsemane é registrada com variações mínimas nos 3 evangelhos sinóticos, o que sugere tradição oral estável e antiga sobre suas palavras exatas. Mateus 26:39. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Marcos 14:36. Usa a forma aramaica Abba, Pai, antes de repetir o mesmo conteúdo. Lucas 22:42 simplifica: Pai, se queres, passa de mim este cálice.
Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua.